Gugu vai continuar presente na memória da família, dos amigos e de milhões de fãs. Mas, de certa forma, ele também vai permanecer vivo em pessoas que ele nunca conheceu. É que a família do apresentador fez questão de realizar um desejo que Gugu sempre manifestou: a doação de órgãos. Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles, aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Assim começa a carta lida no Hospital Orlando Health Medical Center, onde Gugu Liberato estava internado desde o acidente. O documento foi escrito pela família, mas expressava em primeira pessoa a visão do apresentador. Foi uma cerimônia íntima antes do início da cirurgia de retirada dos órgãos. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento, eu quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Compartilhar o corpo. A cirurgia no fim de semana passado durou mais de 6 horas. Uma organização sem fins lucrativos cuidou da retirada, conservação e intermediação dos órgãos para pacientes necessitados. Familiares do Gugu perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse na fila de transplante. Foram informados que não, por causa da distância e do tempo de conservação. Segundo a assessoria do apresentador, a doação beneficiaria cerca de 50 pessoas nos Estados Unidos. Os órgãos já foram implantados. Os nomes dos receptores serão mantidos em sigilo por 1 ano, conforme a legislação americana. Depois desse período, eles poderão se manifestar caso queiram. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender o nosso papel em transmitir o presente heróico da vida de um ser humano para outro. O presente heróico da vida. Como é possível apenas uma pessoa ajudar a tantas outras após a sua partida? Como a atitude de Gugu pode contribuir para aumentar o número de doadores? As gargalhadas de Luiz Gustavo não são mais ouvidas por aqui. Era bola o tempo todo e jogava bola aqui na lâmpada. Nossa, eu acho que ele ia até ser jogador de futebol, porque era muita bola. Tinha muita bola. Ele gostava demais de bola. Para a mãe, de repente, a vida desmoronou. Um grave acidente de carro no interior de Minas Gerais trouxe marcas que jamais serão apagadas. O velocímetro do carro de José Walter Fernandes mostra que ele estava a quase 130 km por hora numa estrada onde o limite é 80. O carro dele bateu de frente com o da família de Nathalie. Dentro estavam os pais de Nathalie e os 2 filhos dela, Luiz Gustavo, de 1 ano e 11 meses, e Davi Luca, de apenas 31 dias. A mãe de Nathalie morreu no local, enquanto o filho Luiz Gustavo foi internado em coma. 2 dias após enterrar a mãe, Nathalie recebeu a notícia de que o filho teve morte cerebral. É tanto desespero, tanta coisa assim, só dá pra chorar. Apesar do sofrimento, Nathalie tomou uma decisão que poderia salvar outras vidas: doar os órgãos do filho. A gente comenta, não, se acontecer isso, pode doar. Eu quero que doe os meus órgãos, então é uma coisa que a gente já nem pensa mais para fazer. Só que você não imaginava que fosse com o seu filho, né? Não imaginava que fosse com ele. Então, mas como eu já tinha para mim que se acontecesse comigo, eu queria que doasse os meus, não tinha porquê eu não querer que doasse o dele também. Vale lembrar que no Brasil sempre prevalece a vontade da família. Não é preciso deixar qualquer tipo de documento para registrar o desejo de doar órgãos. Como Luiz Gustavo era muito pequeno, essa foi uma conversa que Nathalie e o filho não puderam ter. Mas sempre que possível, é muito importante expressar a sua vontade para os seus familiares. No Brasil, hoje, vale o que o Gugu fez. Ele conversou com a família. Então, na verdade, o que aconteceu?
A doação não foi ele diretamente que fez. A família é que autorizou a doação dos órgãos dele, porque ele havia comunicado isso para a família. É exatamente assim que funciona no Brasil. Passados 2 anos e meio, Nathalie se dedica ao filho Davi Luca, que sobreviveu sem sequelas e hoje está com quase 3 anos. Mas Luiz Gustavo permanece vivo em outras crianças e nas fotografias espalhadas pela casa. Dá saudade dele, mas também fica alegria, porque eu escutei uma pessoa falando no velório que ele veio para salvar vidas. Guilherme trava uma luta pela vida há quase 3 anos. Bom, gente, o Guilherme tem 29 anos, é carioca e no dia 22 de dezembro de 2016 foi internado com suspeita de pneumonia. Mas não era isso, né, Guilherme? Não era. O que era? Mas no desenrolar dos meses, a gente viu que era muito mais sério. A gente viu que se tratava de um conjunto de lesões no pulmão. Guilherme ficou 10 dias em coma. Nesse período, perdeu o pai. E quando acordou, viu seu casamento ruir. Já são 2 anos sem sair na rua. E no restaurante, caminhando no shopping, tem 2 anos. Namorar, enfim, me relacionar com as pessoas. Guilherme é um dos 50 mil brasileiros na fila do transplante. Quando eu entrei, eu era 52. 53. Agora eu sou 42. Isso tem quanto tempo? Tem 3 meses. 3 meses. É pra frente que se anda. O tempo de espera por um pulmão dura em média 1 ano e meio. Apesar da fila longa, o Brasil é o 2º país do mundo em números de transplantes, depois dos Estados Unidos. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos acredita que atitudes como a de Gugu Liberato podem aumentar em até 30% o número de doadores. E é interessante que é positiva não só para as famílias, para os potenciais doadores, mas também para a própria classe médica, para a própria classe enfermeiros, fisioterapeutas que trabalham em UTIs, que trabalham em emergências, aonde estão boa parte dos possíveis doadores. De janeiro a setembro deste ano, foram realizados 6.722 transplantes de órgãos no Brasil. O de rim lidera com 4.617. Em seguida, fígado com 1.620. E em terceiro, coração com 285. O choro é de alegria e gratidão, mesmo sem saber a quem agradecer. Pensei, quando eles me falaram, eu falei, quem será que é essa pessoa maravilhosa, essa família que me deu essa oportunidade de viver de novo? Em 2006, aos 38 anos, Mariângela descobriu que seus pulmões perdiam força, que a respiração estava fraca. Depois de 2 décadas e meia, Mari parou de fumar. Além do enfisema pulmonar, tinha deficiência de alfa-1 antitripsina. Ela é uma deficiência que ela vai deteriorando os alvéolos. Ou seja, e aí, você estava perdendo a capacidade de respirar. Foram 2 anos e 3 meses na fila de espera até o momento tão sonhado. Eu dei um berro na farmácia tão grande. E eu tinha tanta certeza que esse pulmão ia ser meu. Eu tinha uma felicidade dentro de mim que eu não sei explicar. Há 2 meses e meio, Mari respira de novo, caminha outra vez e tem fôlego de sobra para falar sobre a atitude de Gugu Liberato. Acho que foi uma atitude que todos têm que pensar, né, em outras pessoas. Porque é uma atitude tão linda, é uma atitude tão de amor, de fé, que eles não têm que pensar, não vou doar. Porque eles salvam 10, 20, 30. Teve o Gugu. Quantas pessoas ele não salvou? São Paulo, onde vive Mariângela, é o estado brasileiro com o maior número de transplantes por 1 milhão de habitantes. Minas Gerais aparece em segundo e o Rio de Janeiro em terceiro lugar.
Acre e Roraima têm as menores taxas, menos de um transplante por 1 milhão de habitantes. Com todos os problemas, o presidente da Associação Brasileira acredita que temos um dos melhores sistemas públicos de transplantes do mundo. No Brasil, 95% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos não existe o Sistema Único de Saúde, em especial para transplantes. Então o que existe é ou você tem um seguro que paga ou você paga, senão você nem entra na lista. Nos Estados Unidos, quem coordena o Sistema Nacional de Transplantes é uma empresa privada, credenciada pelo governo. Até julho, a fila de espera tinha 113 mil pacientes. O primeiro transplante humano bem-sucedido da história foi nos Estados Unidos em 1954. Um paciente recebeu o rim doado pelo irmão gêmeo. No Brasil, os primeiros transplantes de órgão foram de fígado, rins e coração, todos em 1968. Desde então, a medicina deu um salto. Novas técnicas e equipamentos permitiram uma revolução na área. Há 2 anos, o programa Câmera Record acompanhou com exclusividade um feito inédito. Hoje é um dia especial. Pela primeira vez, um coração será transplantado junto com um fígado na América Latina. A paciente é Roseli, de 57 anos. Ela precisou passar pelo transplante duplo por causa de uma doença genética que afetou o fígado e o coração. Nossas equipes se revezaram para acompanhar cada etapa da longa cirurgia. Esse coração já foi descartado. Agora ela vai ganhar um coração novo e um fígado novo. Começa o momento mais tenso. O coração do doador é implantado em Roseli. O coração da mãe de você já tá batendo. Já tá batendo e tá batendo bem. A partir de agora começa mais um processo da equipe que vai ser trocada. Sai a equipe da cirurgia do coração e entra a equipe que vai fazer o transplante do fígado. O fígado da paciente já foi retirado e agora o novo órgão vai ser transplantado. Quase 9 horas depois do início da cirurgia, Dona Roseli passa bem. Agora com fígado e coração novos. Gugu sempre se preocupou com a doação de órgãos. No dia 20 de abril de 2016, ele estreou aqui na Record TV o quadro Vidas Cruzadas, em que promovia encontros emocionantes entre os familiares de doadores falecidos e pessoas que ganharam a chance de uma nova vida depois do transplante. Hoje um casal vai conhecer pessoalmente o homem que recebeu o coração do filho deles e infelizmente morreu em um acidente. E esse encontro promete ser inesquecível. O coração do seu irmão bate no meu peito. É uma história realmente muito emocionante. Então, chegou o momento mais esperado. Os pais do Jefferson vão conhecer o Elias, que hoje está com o coração do rapaz. Como é que é saber que o coração do filho de vocês continua, segue vivo, segue pulsando? Como eu sempre falei para ela, para mim, meu filho não morreu, meu filho está vivo ainda. O nome dele é Elias. Okay. Eu vou pedir que ele venha aqui, tá certo? Elias, aqui estão os pais do Jefferson.
O que eu vou falar, eu acho que todos os receptores dos órgãos do Jefferson falariam. Obrigado. Muito obrigado. Através da minha vida, não sou o filho de vocês. Não os conhecia, não conhecia o Jefferson. Mas o simples fato de, no momento em que eu mais precisava, vocês terem o gesto nobre de doar os órgãos do seu filho que haviam perdido, eu acho que não há gesto mais nobre que este. E parabéns, viu? Eu sei o quanto deve ser difícil perder um filho, e vocês foram maravilhosos. Que outros sigam o exemplo de vocês. Tchau, Elis. Muito prazer, viu? Carinho do nosso auditório mais uma vez. Gugu se foi, mas a mensagem que ele deixa ecoa forte nos corações de todos os brasileiros. A carta de despedida escrita pela família e em nome de Gugu, lida antes da retirada dos órgãos, termina com um agradecimento e faz uma referência às pessoas que receberam o que a família chama de gracioso presente da vida. Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que a partir de agora eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, de oportunidade e de luz. Gugu. E se você quer saber mais sobre transplantes de órgãos, acesse r7.com/canal Domingo Espetacular. Preparamos uma série sobre o tema para você. Não perca! E olha, gente, a dona Roseli, que apareceu na reportagem, que fez ali o transplante de coração e de fígado há 2 anos, passa bem. Ela elogiou e muito a atitude do Gugu e pediu para que todos nós sigamos o exemplo. Sejamos doadores de órgãos.